Então, a gente gravando aqui a nossa aula, então apresentando a Patrícia e a Beth são da família, não só do coração, mas família de sangue. A Vanessa já falou que dá para entregar em casa, né, que a gente é muito parecida. E então elas trabalham na área, né, da psicologia, as duas são mestres, tanto na área clínica, organizacional e acadêmica, né? As duas dão aula em universidade. A Beth tem uma experiência de... Dá para contar quantos anos, Beth? Pode. Ela começou neném, basicamente, mas é mais de 30 anos, né, Beth, de experiência. 34. Ai, meu Deus do céu.